Imagine que você está andando por uma floresta. Está seguindo uma pequena trilha que começou bem definida, mas está cada vez mais estreita, invadida pela vegetação, como se ninguém passasse por ali há muito tempo. Tudo que você vê à sua volta são árvores e mais árvores, formando uma densa floresta. Ouve sons de pássaros e alguns pequenos animais, nada que chame muito sua atenção. Está cada vez mais escuro e você já pode sentir o vento frio da noite. Então você se depara com uma bifurcação. O caminho da direita parece estar limpo e parece seguro. O caminho da esquerda está bem invadido pela mata, mas parece levar a uma montanha ou algum outro lugar mais alto, o que seria bom para sair dessa floresta que logo mais estará totalmente escura. E agora, o que você faz? Qual caminho vai tomar? Mas e aí, viu como é fácil? Você já está jogando RPG. Quando você estiver andando em frente a uma academia e ver escrito em um cartaz RPG, não entre e pergunte se eles jogam RPG, pois o RPG das academias significa reeducação postural global, e não tem nada a ver com o jogo que significa Role Playing Game, ou traduzindo, jogo de interpretação de papéis. O RPG consiste num jogo de imaginação, numa brincadeira de contar histórias. A principal diferença que existe entre o contar histórias tradicional e o RPG é que no contar histórias o narrador conta uma história que ele já conhece e praticamente nunca altera. Já no RPG, cada um dos ouvintes representa um personagem que faz parte da história que está sendo contada pelo narrador e interfere em seu desenvolvimento. O narrador expõe uma situação e diz aos ouvintes o que seus personagens veem, ouvem e sentem. Aí então os ouvintes descrevem o que seus personagens fazem naquela situação e o narrador diz qual é o resultado de suas ações e assim por diante. A história vai sendo criada pelo narrador e pelos ouvintes à medida que é contada e interpretada, tornando-se uma verdadeira aventura. RPG é basicamente como se fosse um teatro. No teatro a gente tem script e a gente tem o personagem, né? E a gente vai representando o personagem já todo com o script. E no RPG é justamente o contrário, você não tem script, você só tem um personagem. Então você vive um personagem como se fosse viver a sua vida. Um teatro com um contexto muito maior, com mais possibilidades, que envolve várias linguagens diferentes. No vocabulário do RPG, o narrador também pode ser chamado de mestre do jogo, e os ouvintes são os jogadores. Cada jogador controla um personagem dentro da história, e o mestre do jogo, além de narrar o cenário em si, controla todos os demais personagens, como as pessoas nas ruas, os atendentes das lojas, os animais e todas as criaturas que possam surgir no decorrer da história. A ideia toda é um jogo em si, uma coisa em si que você desponta a imaginação. Não só a imaginação, como o raciocínio lógico, porque muitas vezes você vai enfrentar problemas e dificuldades ali no meio do RPG que você vai ter que pensar para resolver tais coisas. Qualquer coisa pode sair errado, principalmente depende da sua estratégia. O RPG é um jogo diferente assim de qualquer outro, porque além desse negócio de não ter vencedores e tal, você joga em grupo, né? E todo mundo por um mesmo objetivo. Pode ser um grupo de cavaleiros que tem que resgatar uma princesa que está presa numa caverna guardada por um terrível dragão, ou até um grupo de lobisomens querendo salvar a Terra do apocalipse. Para começar a jogar RPG, você tem que encontrar um grupo de amigos. Depois, vocês escolhem qual sistema vocês querem jogar. Esse sistema consiste no cenário e na história básica, onde vai se passar sua aventura. A gente segue as regras de um jogo e vai representando personagens de acordo com esse universo descrito no livro. E a gente pode vivenciar qualquer universo, desde que ele tenha a história contada desse universo num livro. Seria o livro básico. E cada sistema tem um esquema assim de como funcionam as regras. Então você tem, por exemplo, um RPG básico, que nem 3DT, onde você tem ali os seus atributos, que seriam habilidade, força e por aí vai. E você vai usar aquilo de acordo com a ação física que você for fazer ou a ação mental que você for fazer. Os livros de RPG são muito legais de se ler e trazem a descrição dos cenários, a história básica e as regras do jogo, para que o mestre do jogo possa criar as aventuras que os jogadores vão vivenciar e os jogadores tomarem conhecimento do mundo e das regras da história. Mas não se desanime se você não gosta de ler. Pode começar jogando com um amigo seu explicando a história e as regras, e depois, naturalmente, você vai sentir vontade de ler os livros para poder entender e jogar melhor. As regras de cada sistema não foram feitas para atrapalhar ou deixar o jogo chato, e sim para tornar o jogo mais real. É aí que entram os famosos dados. Os dados de RPG são de muitos tipos, com cada vez mais lados. O nome do dado se dá com a inicial D e o número de lados que ele possui.
Por exemplo, o mais comum, o D6, com 6 lados. E além dele existem o D4, D8, D10, D12, D20, D100 e outros. Eles servem para decidir se uma pessoa conseguiu ou não realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, um personagem vai dar um golpe de espada em um monstro. Para decidir se ele acertou ou não, os jogadores jogam um D10. Se o resultado for 6 ou mais, ele acerta. Se for 5 ou menos, ele erra. Eu quero empurrar uma caixa. Aí você vai lá jogar um dadinho e vai ver se você consegue empurrar a caixa ou não, de acordo com os pontos em força que seu personagem tem. E a base mesmo é mais ou menos essa. Cada sistema de RPG, cada sistema de regras vai ter um dado que você vai usar, porque o dado seria mais como se fosse a nossa chance das coisas darem erradas no dia a dia. Então, para simular essa lógica humana do dia a dia, a gente usa os dados. Cada sistema determina quais dados utilizar e como utilizá-los. Então você tem vários sistemas que seriam livros de regras para cada mundo diferente. Quais são os sistemas? Dungeons & Dragons, ou D&D, sem dúvida o mais famoso dos sistemas. Nele, o cenário é uma época medieval fantasiosa, onde existem várias raças como humanos, elfos, orcs, anões, drows e muitas outras. O D&D ele foi o primeiro sistema assim, a ser criado baseado em temas medievais. Assim. Você pode controlar guerreiros, arqueiros, magos, para enfrentar os mais diversos tipos de criaturas, como dragões, insetos gigantes, monstros de pedra e muito mais. Então você tem aquelas batalhas épicas contra dragões e monstros gigantescos, e aquelas jornadas contra seres mitológicos que você tem num filme, por exemplo. Esse sistema surgiu baseado nos livros Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien. 3D&T, o mais simples dos RPG. Seu sistema de regras é muito fácil de aprender. Pode ser usado em qualquer cenário, bom para iniciantes, mas só para começar a jogar RPG, pois depois de algumas aventuras o jogador vai sentir falta de um sistema mais detalhado que torne o jogo mais real. Vampiro, a Máscara. Seu cenário é no tempo atual, mas uma versão gótico-punk, quase como no filme Blade Runner. Nele, você controla vampiros que seguem uma política interna que, além de outras coisas, não os permitem revelar sua existência para os humanos. E sua missão é basicamente a autossobrevivência. É um sistema de narrativa tipo de horror, assim. Como vampiro, você é, por exemplo, uma criatura amaldiçoada que anda pela noite e você vive que nem num filme, um filme de vampiros. A ideia é essa mais ou menos. Nesse mundo existem muitos outros seres sobrenaturais, magos, espíritos e demônios. Para ter uma ideia, é bom assistir o filme Anjos da Noite. Embora esse filme não seja muito fiel à história do sistema, dá para sentir o clima e os conflitos. Lobisomem ou Apocalipse. É o mesmo cenário que Vampiro a Máscara, mas ao invés de controlar vampiros sedentos por sangue, controlam-se lobisomens que vivem em uma complexa sociedade e tentam salvar a Terra do Apocalipse, defendendo Gaia, a deusa-mãe. Lobisomem, que ele fala mais sobre a terra, sobre Gaia, sobre a natureza, os elementais e tudo aquilo que consiste entre o lobo, o humano e a sociedade. Você interpreta um humano que se transforma no lobisomem na lua cheia e não nela também. GURPS, o mais complexo e o maior número de regras entre todos os sistemas. Ler seu módulo básico de regras é realmente uma atividade desafiadora, mas assim como o 3D&T, ele abrange uma quantidade infinita de cenários. Você pode jogar na Império Romano, época medieval, qualquer tipo de época futura. Você pode jogar com GURPS. Jogar num faroeste, num espaço sideral. Ele criou regras para todos os ambientes e tal, tem livros complementares. Você pode jogar em qualquer ambiente. Não se pode saber ao certo a origem do RPG. Muitos dizem que na Ásia já se jogava um jogo parecido com RPG. Era jogado pelos soldados chineses, mongóis e outros. Era como um jogo de estratégia onde a parte da interpretação passou a ganhar maior importância, e assim o jogo logo se tornou popular. Mas oficialmente, só na década de 70, o RPG passou a existir, com a criação do título Dungeons & Dragons, no ano de 1974, nos Estados Unidos. O jogo foi adaptado para a TV em 1983, criando um desenho animado que no Brasil ficou famoso como A Caverna do Dragão. No início, o D&D Dungeons & Dragons era um simples complemento para um outro jogo de peças de miniatura chamado Chainmail, ou Cota de Malha, mas terminou dando origem a um jogo totalmente diferente e inovador. Só na década de 80 que o RPG veio para o Brasil, ganhando apenas na década de 90 títulos nacionais ou traduções de títulos estrangeiros. Desde então, o RPG só cresce no Brasil e já é um dos principais países em relação ao número de jogadores, títulos e aplicações pedagógicas do RPG no mundo inteiro. Criação, roteiro, produção e edição por Anderson Russo e Francisco Bernardo. Locução por Anderson Russo. A realização desse documentário não seria possível sem os depoimentos de Tatiana Travisani, Felipe Trindade. Meu nome é Giovanni Anuzzi. Steve Lopes. Meu nome é César. Ayrton Martins. Paulo Roberto. Fui protagonizador dos jogos aqui na Baixada Santista. Agradecimentos a todas as pessoas que ajudaram na produção desse documentário. Esperamos que todos tenham entendido o que é o RPG.
Então, muitas pessoas têm uma imagem errada do RPG, acho que é um jogo de adoração ao Satã e falam que até crimes são cometidos no nome do RPG. A mídia que coloca na cabeça das pessoas essa questão de a violência está vinculada a alguma coisa. Talvez se ele namorasse alguém e esse alguém desse um pé na bunda dele, ele também faria a mesma coisa.